Por que estudar? Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, ao canal Leia Mais, Leia Muito. E eu quero trabalhar um pouquinho esse tema, quero responder para você de acordo com o professor Peer. Eu estou relendo o livro Aprender Inteligência, é o primeiro volume aqui do professor Peer. Existem outros 3 que estão aqui atrás, que é Ensinando Inteligência, Estimulando a Inteligência e Inteligência em Concursos. Esse primeiro livro, ele fala, o professor Peer, não vou fazer um vídeo resenha, tá? Eu vou responder e a gente vai debater um pouquinho, na verdade, refletir sobre essa pergunta, por que estudar? O professor Peer fez esse livro aqui, esse volume número 1, para estudantes do ensino médio, enfim, para a galera que vai prestar vestibular, mas, ele é muito útil para nós, digamos que já passamos dessa fase de vestibular, ou enfim, ou que estamos mais velhos e vamos prestar vestibular, enfim. Qual que é a ideia aqui do professor Peer? Ele vai fazer várias perguntas, então ele vai fazer sobre por que estudar, quanto estudar e como estudar. Porque ele mostra que nós fomos ensinados a estudar de uma maneira errada. O primeiro ponto que ele fala é que estudar é diferente de você assistir aula. Assistir aula é uma coisa passiva, é uma coisa coletiva para a galera que assiste aulas presenciais. E estudar é uma coisa individual e solitária, é mão na massa, é papel, caneta e escrevendo. Seja você estudando algo de exatas, seja você estudando algo de humanas, enfim. É você realmente escrevendo ali o que você vai entendendo. E ele fala assim, por que estudar? O professor Pia, eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu só pegar aqui exatamente o capítulo, que ele começa com a seguinte frase de Malthus. Ele diz assim, que a população Malthus, que nasceu em 1766 a 1834, ele fala assim, abre aspas, população, quando não controlada, cresce em razão geométrica. Recursos de subsistência crescem apenas em razão aritmética. Ou seja, a população, quando ela não tem uma ordem, ela vai crescer numa PG, ou seja, ela cresce num ritmo muito mais frenético do que os recursos, os alimentos, digamos assim. Bom, e aí ele vai falar um pouquinho sobre a explosão demográfica, vai fazer ali uma charadinha em relação a vários micróbios, amebas, enfim, organismos pequenos que vivem em garrafas, que eles dobram a cada minuto. Então eles começam com 2 e depois com 4, a cada minuto não, eles dobram de tempo em tempo, mas a cada tempo que passa eles dobram. Ele faz uma pergunta e ele ilustra a população crescendo geometricamente, crescendo num ritmo mais frenético. Aí ele vai fazer uma pergunta, qual é o bem mais escasso? E aí muitos respondem, bom, o bem mais escasso é a comida, o bem mais escasso é a água, o bem mais escasso, enfim. Não, ele responde não, que o bem mais escasso é a inteligência. A inteligência hoje em dia ela está muito escassa, porque nós fomos, e eu também me incluo nisso, fomos orientados e ensinados a estudar para a prova, para tirar boas notas, para o vestibular. Mesmo na faculdade, você estuda para a prova, a grande maioria, e aí passa a prova você acaba esquecendo. E aí às vezes a pessoa tem que fazer um cursinho para fazer o exame da OAB, ou tem que fazer um cursinho para fazer um exame que requer ali aquele curso de graduação. Então ele fala que realmente o bem mais precioso que nós temos escasso hoje em dia é a inteligência. E por que eu quero responder por que estudar? Porque o professor Peer, ele é físico, ele fez licenciatura em física, é professor de física, ele fala que a inteligência, na verdade, ela passa pela leitura. Olha que fantástico, leitor e leitura. Eu fiquei muito, assim, empolgado quando eu comecei a ler. Porque ele fala assim, o estudante que não lê, ele não vai bem nas provas, ele não consegue estudar bem. Por quê? Porque a leitura traz para você interpretação de texto, a leitura traz ali para você concentração, traz disciplina. Então, achei muito interessante quando ele fala que o estudante ele precisa ler. E aqui o canal é Leia Mais, Leia Muito, eu quero trazer para a nossa realidade. Quando a gente vai fazer a leitura, por que estudar? Traz a leitura aqui do livro, quando ele vai responder, mais uma vez, por que estudar, não é para tirar uma nota, não é para passar no vestibular, não é para passar num concurso público, não é para, enfim, só para passar de ano. Isso é o fim, ele não é o motivo principal. O motivo principal que ele procura responder é que nós precisamos estudar para aumentar a nossa inteligência, não no sentido arrogante de ser assim, mas no sentido de aumentar realmente a inteligência, você ficando mais culto, mais criativo, como eu sempre falo, aumenta a sua oratória, o seu vocabulário.
E quando nós, sei lá, terminamos a faculdade ou o próprio ensino médio, e aí a gente entra no mercado de trabalho e nunca mais estudamos propriamente dito, né? E aqui o canal Leia Mais, Leia Muito é uma forma de incentivar realmente você a estudar. E eu não digo estudar briófitas, pteridófitas, enfim, segunda lei de Newton, PA, PG. Isso, se for a sua realidade, vai fundo, vai que vai. Eu, como professor de matemática, eu sei como é. Mas a ideia aqui do canal é incentivar você a degustar a leitura. É você realmente pegar um livro, tirando talvez os livros de ficção, romance, enfim, a não ser que você precise realmente fazer estudo, mas livros assim, manuais, livros de empreendedorismo, de autoajuda, de gestão financeira, de produtividade pessoal, até mesmo livros de filosofia, história. Como um todo, Como um todo é você realmente sentir a leitura, você saborear a leitura, você pegar ela, você fazer anotações, você escrever. E o professor Pierre, ele fala tão mal aqui do marcar texto que... Mas enfim, depois você lendo, você entende, né, o porquê disso. E você escrever, você fazer as anotações. Por quê? Quando você estuda, e você estuda no mesmo dia, por exemplo, você vai ler 25 minutos da leitura. Então você faz uma leitura de 25 minutos, não diretão lendo 25 minutos. Eu, ultimamente, até a gravação desse vídeo, o que eu estou fazendo? Pego 25 minutos de leitura e eu vou lendo devagar, eu vou anotando, eu vou escrevendo, anoto, volto, justamente para absorver bem o conteúdo. Então, por que estudar? Para você ficar mais inteligente, criativo, culto e entre outros benefícios. Cara, eu recomendo muito a leitura aqui do livro do professor Pri, Aprender Inteligência. Não é um vídeo resenha, porque até mesmo eu só fiquei na introdução e o capítulo de número 1, mas eu achei interessante dividir aqui com o canal aqui Leia Mais, Leia Muito, porque incentivar você a estudar, incentivar você a leitura. Mas eu não tenho tempo. Começa com 5, 10 minutos que seja, esse tempo você tem, tá certo? Torne-se prioridade a leitura. Então acho que era isso que eu queria passar aqui para você. Talvez possa ter feito sentido, talvez não. Comenta aqui embaixo o que você achou. E vamos junto nessa, transformar a sua leitura em hábito. E até o próximo vídeo. Valeu!